No artigo 5º de hoje vamos mostrar dois temas que têm preocupado muitos idosos. No lado prático da vida, vamos mostrar a discussão sobre o superendividamento, como lidar com a falta de controle e o aumento dos gastos. E no lado afetivo, uma questão que tira a alegria de quem já deu tanto por nós, a ausência de cuidado e amor por parte dos familiares. É o chamado abandono inverso. Acompanhe o nosso programa especial de hoje. A expectativa de vida do brasileiro chega a 76 anos, a maior já registrada. Mas como os nossos idosos estão vivendo? Enquanto muitos se prepararam para curtir a velhice e a aposentadoria, outros continuam trabalhando. E o pior, endividados. Uma pesquisa realizada no final do ano passado pelo Serasa Consumidor apontou que a taxa de inadimplência das pessoas acima de 60 anos no Brasil é de quase 13%. Como controlar os gastos para evitar problemas justamente quando a gente mais precisa de dinheiro? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei e têm a garantia da inviolabilidade do direito à vida. A Constituição também determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para a nossa conversa de hoje, eu recebo a juíza Caroline Lima, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Superendividados. E recebo também Flávio José, advogado especialista em direito do consumidor. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Juíza, a gente pode dizer que está havendo um superendividamento dos idosos? A gente tem observado um acréscimo, né, na procura de idosos que buscam o Poder Judiciário exatamente com esse problema de dívidas, né? Dívidas que já não conseguem mais serem controladas com orçamento mensal. Então é uma preocupação porque os idosos são aqueles super vulneráveis, né? E quando estão endividados a situação é mais grave, porque é uma idade em que as despesas tendem a ser maiores, né? O apoio familiar pode ser menor e existe toda uma fragilidade decorrente do próprio amadurecimento, né? E qual que é a diferença aí, qual que é o limite entre o endividamento e o superendividamento? Bom, endividados todos nós somos, né? Nós temos as contas para pagar todos os meses de cartão de crédito, de condomínio, de aluguel, de escola dos filhos. O superendividamento é quando esse endividamento ultrapassa certos limites. Não há na legislação um percentual. O que nós costumamos dizer, o que a maioria da doutrina fala, é quando a pessoa se vê impossibilitada de, com aquela renda mensal, pagar todas as dívidas do mês. E começa a escolher, não, esse mês eu vou pagar essa, mês que vem eu pago a outra, e começa a bola de neve. Então, aí a gente pode caracterizar como um superendividamento. Há um decréscimo da qualidade de vida da pessoa, porque ela tem que fazer algumas escolhas e muitas vezes sacrifica a própria saúde, a subsistência, né, aqueles itens de primeira necessidade. Pois é, doutor Flávio, o que anda comprometendo e causando tantas dívidas que prejudicam até mesmo direitos básicos garantidos pela nossa Constituição aos idosos? São vários fatores, né? Eu destaco a facilidade de se obter crédito. Hoje, com o celular na mão, você consegue obter um crédito. O credor financeiro, a partir do momento que ele acredita na sua conta, né, o empréstimo, você passa a ser mais um devedor. A partir daí, você tem um outro complicador, que são as altas taxas de juros, porque há poucas instituições financeiras no Brasil, não há concorrência entre elas, então você fica à mercê das taxas de juros no momento em que você faz o empréstimo, que não são baixas as taxas de juros no Brasil. Bom, e 7 em cada 10 idosos estão aposentados, mas deste total, 21% continuam trabalhando. E um dos principais motivos é a renda insuficiente para pagar as contas, que vão aumentando com a idade. São gastos principalmente com saúde, habitação e comunicação. E aí muitos recorrem aos empréstimos consignados. Mas será que esta é uma boa solução? Vamos conferir a reportagem. Quando o orçamento aperta, a saída para muitos aposentados é recorrer ao empréstimo consignado. A falta de atenção às regras de pagamento e taxas de juros é o principal erro da maioria dos idosos que recorre ao empréstimo consignado, segundo este economista. Ele reforça ainda que para a dívida não se tornar impagável, é importante fazer bem as contas para ter certeza que a prestação realmente cabe no orçamento. Há uma certa ilusão de marketing, falando que é juros pequenos, mas são juros ao mês, que vão se acumulando e, no fim, chega a ser pago no final
2 vezes mais do que se contratou. Regras sobre limites de taxa de juros e perfil do aposentado que pode ser beneficiado são definidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Além disso, o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor também determinam normas para não ser firmado um contrato abusivo. Mas apesar do amparo jurídico, este advogado afirma que o número de fraudes é grande. É aconselhável que todo aposentado mensalmente olhe o seu contra-cheque e confira se os empréstimos que foram feitos são mesmos aqueles, se tem algum novo, se houve aumento no valor da prestação, que deve ser fixa, e anualmente, pelo menos, ir no INSS buscar o extrato de empréstimos. Bom, doutor Flávio, a gente viu aí um conselho fundamental, né? Ficar de olho no extrato. É comum esse tipo de prática de fazer empréstimos que muitas vezes os idosos não contrataram e acreditar na conta deles? O idoso, ele é, digamos assim, acaba sendo uma presa fácil, porque eles são pessoas que confiam, né, na outra pessoa que tentam ajudá-los, né? Eles sempre acham que todo mundo que chega, que se aproxima deles, são pessoas de boa fé, e muitas vezes não. E a maioria dos estelionatários aproveita por ser pessoa idosa e roubam-lhe os dados, senhas, né? E fazem empréstimos, que muitas vezes esses empréstimos são feitos via online, internet, né? E acaba esses empréstimos sendo debitados na conta do idoso. Como o idoso não tem prática de analisar os extratos bancários dele, muitas vezes parcelas de empréstimo que muitas vezes o idoso não fez, acaba sendo debitado na conta dele. E o idoso, ao se aperceber de que está sendo debitados valores que ele não contratou, ele busca a instituição financeira para tentar ver se há como se estornar aqueles valores administrativamente. Normalmente o credor financeiro, raramente administrativamente faz esses estornos, ele acaba tendo que buscar o judiciário para que esses estornos esses empréstimos sejam anulados, porque não foi ele que fez, e para que ele possa ter esses valores restituídos para a sua conta. Esse é um dos problemas que chegam lá ao centro de conflitos, juíza? Na verdade, a gente tem um percentual, né, de fraudes que acontecem hoje em dia no sistema financeiro, mas o grande problema que está na base dessa questão do superendividamento dos idosos é a falta de educação financeira. Essa desorganização que o economista mencionou na reportagem, achar que o consignado é melhor do que usar a reserva de emergência, essa falta de manejo mesmo com as finanças pessoais. Essa geração não teve educação financeira na escola, né? Alguns tiveram no âmbito familiar, mas é uma minoria. O fato é que a grande massa de idosos superendividados é em decorrência de uma não organização, né? De uma falta de experiência mesmo para lidar com as finanças pessoais, de fazer as contas direitinho, de saber o que cabe no orçamento, né? Saber quais são os encargos de qualquer operação de crédito, né? Porque não adianta verificar só a parcela, tem que saber o que está por trás, quais são os seguros, muitas vezes vendidos de forma conjunta com o empréstimo. Enfim, é uma série de peculiaridades que dependem de uma orientação financeira adequada, né, e desinteressada, que é o mais importante. E o que pode ser feito nesses casos? Todos os órgãos do Estado, hoje em dia, estão se preparando para atender, para acolher essas pessoas, né? Defensoria, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. A maioria dos estados hoje já conta com programas específicos para atender o idoso e para atender o superendividado. E aí são programas, né, com as suas peculiaridades, mas que vão passar por uma troca de informações, né, um mapeamento da situação daquele idoso, fazer os devidos encaminhamentos, muitas vezes até para atendimento psicossocial, porque a gente sabe que tem, né, sempre algumas questões envolvidas, e, por fim, habilitá-los para uma renegociação das dívidas de forma sustentável. E 9 em cada 10 idosos contribuem financeiramente com o orçamento doméstico, sendo que 43% são os principais responsáveis pelo sustento da casa. E mais do que arcar com todas as despesas, tem idoso que ainda pega empréstimo no próprio nome para ajudar parentes ou amigos. Nós recebemos uma pergunta sobre isso. Pode mostrar aqui. Meu nome é Gabriela Santarém, eu sou de Brasília e eu tenho uma dúvida. Como posso provar que um idoso sofreu pressão psicológica para conseguir empréstimo para familiares? Doutor Flávio, é comum essa prática aí de pressionar os idosos para poder conseguir empréstimo para outras pessoas que muitas vezes nem pagam? É muito comum, sim. Primeiro porque, como o idoso está aposentado, o contra-cheque dele, como eu falei, não é só cobiçado pelas instituições financeiras, mas por ele pertencer a uma família, todo mundo ali em torno dele, muitas vezes nessa crise agora que houve, muitos ficaram desempregados. Então, muitas vezes a família fica dependendo daquela renda. Então, muitas vezes um jovem quer comprar um carro, um neto, alguém quer comprar um carro,
e não pode comprar porque não tem renda para comprovar, acaba usando o avô para comprar o carro e por algum motivo não paga a prestação, como o carro foi comprado não do avô, o avô acaba tendo que pagar o carro com os recursos da aposentadoria. Essa questão da pressão psicológica é que eu digo, o Estatuto do Idoso também protege ele dessa prática nos seus artigos 2º e 3º, mas é algo que tem que ser denunciado, mas dentro da família é complicado, né? E é fácil provar isso? Como provar? Difícil provar, mas assim, como eu digo, nesse artigo 2º e 3º do Estatuto, um vizinho, um parente pode procurar a promotoria do idoso, o próprio idoso pode ir até a promotoria do idoso, denunciar abusos, e que ele tenha a proteção do Estado. O Estado pode estar ali para proteger o idoso. E o que as instituições ligadas à defesa do idoso e do consumidor têm feito, juíza, para poder evitar esses casos? Nós estamos trabalhando com a ideia de empoderar esse idoso, né? Dar informação para ele que ele saiba dizer não. Né? Talvez a grande diferença entre as dívidas que os jovens contraem e que os idosos é que os idosos muitas vezes é em benefício de um terceiro. Por isso que essas dívidas não podem ser tratadas de forma aleatória num processo isolado. É preciso dar um suporte psicossocial, fazer muitas vezes um atendimento, saber o que está por trás daquele endividamento para resolver o problema, mas prevenir que outros casos com esse mesmo idoso cheguem até o Poder Judiciário, né? Dizer não para o neto, dizer não para o filho é algo muito difícil. Mas tem que aprender, né? Exatamente, tem que aprender até para assegurar a sua própria saúde, né? Numa época em que o idoso mais precisa, né? Como falaram, mais tem gasto com saúde, muitas vezes compromete a aposentadoria com presentes, né? Com dívidas de terceiros, deixando, né, de se atender e de cuidar de si próprio, né? E qual pode ser o valor máximo do comprometimento da renda de um idoso com um empréstimo? Pois é, não existe na jurisprudência um consenso sobre essa matéria, por isso é que tem tanta discussão, né? Não há um teto máximo. Eventualmente, há posicionamentos, né, que buscam proteger o idoso, né, para que ele não tenha um comprometimento tão elevado. Mas não é uma garantia de que vai haver um perdão da dívida, né? A gente não pode criar essa ilusão de que vai se comprometer, vai assumir uma dívida e daqui a pouco o judiciário vai dizer que a dívida não existe porque assumiu um valor elevado. Não é esse o caminho, né? O caminho é fomentar um crédito responsável, né, disseminar a ideia de educação financeira e aí, quando houver abusos, o judiciário, sim, coibir e, eventualmente, punir a instituição financeira que tenha praticado algum ato ilícito. A gente acompanhou a discussão sobre o superendividamento dos idosos. No próximo bloco, vamos falar sobre o abandono de quem já chegou na terceira idade. O artigo 5º volta já. Olá, estamos de volta com mais um programa da série especial do artigo 5º. Vamos mostrar agora um trecho do nosso debate sobre o abandono inverso, quando filhos deixam os pais desamparados. Acompanhe. A sociedade está envelhecendo. Em 20 anos, quase 1/4 da população do Brasil vai ter mais de 60 anos. E na mesma proporção que aumenta o número de idosos, aumenta também o número de desamparados em abrigos pela ausência de cuidado e amor dos filhos. É o chamado abandono inverso. E é sobre isso que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. A Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre o abandono de idosos, eu recebo aqui no estúdio a advogada Patrícia Novaes Calmon, da Comissão de Direito de Família da OAB do Espírito Santo, e também o defensor público Alberto Carvalho Amaral, da Central Judicial do Idoso. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Patrícia, a população está envelhecendo, mas as pessoas estão preparadas para cuidar dos mais velhos? Qual que é a responsabilidade aí de filhos, netos com os idosos? A questão hoje em dia que a gente se depara é que a sociedade está mudando muito. A gente está num período de complexidade social nunca antes visto. Aquele pensamento que se tinha de que o idoso era o ser dotado de sabedoria, hoje em dia a gente não consegue mais ver assim. E acaba que está ocorrendo uma certa distanciação entre os mais jovens e os mais velhos. E essa distanciação acaba acarretando uma certa infantilização dos idosos, né? E acaba que, por mais que esses jovens, né, os mais jovens, não estejam preparados
para conseguir lidar com esse envelhecimento da população e cuidar dos seus pais, enfim, a gente percebe que atualmente esses idosos não estão mais numa situação de invisibilidade jurídica como em outros tempos. Como a gente tem uma legislação que já está tutelando uma série de direitos, a gente tem também uma maior conscientização desses direitos por parte dos familiares. E o que caracteriza, doutor Alberto, o chamado abandono afetivo inverso? Bom, o abandono afetivo mais comum e o que a gente, tanto no direito quanto socialmente a gente tem mais conhecimento e o que chega mais nas notícias, é o abandono dos pais com os filhos. Porém, a Constituição da República, no artigo 229, ela prevê tanto a responsabilidade dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais, para auxiliar esses pais na velhice, auxiliar os pais na doença e auxiliar os pais também na carência. O abandono afetivo inverso é assim, e é chamado assim, primeiro por ele não ser o mais frequente, né? Não é o visto com mais frequência no judiciário, embora ele seja muito presente, e ele é esse abandono de afeto que os filhos têm com seus pais. E ele é caracterizado por essa ausência de afeto, ausência de auxílio material e imaterial, que é a falta de presença, muitas vezes, a falta de estar perto do idoso. E a nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Caso o idoso seja abandonado pelos filhos, ele pode pedir indenização? Doutora Patrícia, a gente teve inclusive um caso recentemente de uma idosa que foi levada pelo sobrinho até um abrigo em Santa Catarina, se não me engano, e o abrigo também se recusou a recebê-la, ela foi parar na polícia militar. Todo mundo aí cometeu um crime, como é que é? A gente percebe que o abandono afetivo, né, inverso, ele pode sim ser objeto de responsabilização civil desse familiar que está abandonando a pessoa, porque a gente acaba extraindo de uma decisão que o STJ proferiu em 2012, no sentido de que amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever. Então, nesse sentido de solidariedade familiar, efetivamente, a gente percebe que é possível, né, a responsabilização do familiar, mas existem 3 pressupostos, né, que é necessário que a pessoa que entre com a ação, que ajuize a ação, ela precisa provar. No caso, a culpa, né, vamos dizer assim, porque a gente está lidando com uma responsabilidade subjetiva, então tem que ter a culpa, né, no caso, a negligência, talvez, né, porque muitas vezes a negligência está atrelada ao abandono, então a gente percebe que nesses 3 requisitos da responsabilidade civil teria a culpa, teria que ter o dano, propriamente dito. No caso do abandono afetivo, efetivamente, teria que ter um laudo psicanalítico demonstrando que aquilo efetivamente abalou aquele idoso, né, trouxe sequelas graves e, por fim, a gente teria que ter o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta perpetrada por esse familiar. Então, é plenamente possível, mas tem que ter essa comprovação. E o que dizer de alguém que fica com o idoso em casa para se aproveitar da pensão que ele recebe? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver aqui juntos. Onde devo denunciar caso perceba que os familiares estão negligenciando os cuidados básicos com o idoso e usando o dinheiro dele em benefício próprio? Defensor, como fazer nesses casos? Bom, o principal aí é tentar compreender que o idoso ele não é uma fonte de riqueza por si, ele é uma pessoa, né? É lógico que na conjectura atual, muitas vezes esse idoso, e a gente tem vários exemplos disso, esse idoso vai ser aquela pessoa que vai trazer a renda para a família, né, vai trazer aquele benefício assistencial muitas vezes que ele recebe e vai ser a grande renda para aquela família. Só que ele não pode ser tratado como uma mera fonte de renda, isso daí pode ser um delito, né? Antes a doutora Patrícia explicou bem sobre o viés cível, na possibilidade de indenização. Mas é lógico que existe uma responsabilidade penal. Se você está com um idoso e você cuida daquele idoso, você é um garante dele. Então, você não pode jogar o idoso num abrigo, da mesma forma, você não pode se aproveitar do dinheiro dele. Esse dinheiro do idoso tem que ser voltado para ele, né? Muitas vezes, isso é o que a gente aconselha na defensoria, sempre que alguém pretende tomar esse idoso com cuidado, né, ou interditar ele, a gente hoje tem outras formas que talvez seriam melhores até que a própria interdição, explicado para a pessoa que o dinheiro tem que se voltar para o idoso, né? Não é voltado para o benefício da pessoa isoladamente. É lógico que, para beneficiar o idoso, acaba beneficiando toda a família. Então, a questão de alimentação, vestuário, até a própria disposição da casa, daí são gastos que podem ser feitos em tese. Mas se ele interditou o idoso,
e esse é o caminho jurídico que a gente aconselha sempre, que é interditar, ele também tem que estar consciente que ele precisa prestar contas. Se ele não presta contas ou se ele tem um abuso, aí pode sim ser considerado um crime, ele pode ser responsabilizado efetivamente. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Os filhos são obrigados a pagar pensão alimentícia aos pais que não possuem condições de sustentar? Doutora Patrícia. Da mesma forma que a Constituição fala, né, no artigo 229, que os filhos, né, os pais, eles têm o dever de cuidado e amparo aos filhos, também tem em relação aos seus pais, né? É uma situação recíproca, tanto dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais na idade adulta. E nesse contexto de aspecto alimentar em si, o Estatuto do Idoso, ele dispõe de uma forma até diferente do restante das prestações alimentares, que a gente percebe no ordenamento jurídico, que ele menciona que a responsabilidade é solidária, no sentido de que esse idoso, ele pode postular, né, em juízo em face de qualquer filho, e aí desses filhos depois teria uma ação regressiva em face dos outros, porque, via de regra, os alimentos, né, eles são divisíveis, né? Então, seria plenamente possível ao idoso postular em juízo por esse pagamento, né, dessa pensão alimentícia, e a partir disso teria todos os efeitos advindos, né, que teria uma decisão judicial, uma sentença, né, que iria estabelecer o valor a ser pago desse filho para o idoso, e aí nesse caso, no caso de não cumprimento pelos filhos, seria plenamente possível ao idoso executar, né, sob coerção pessoal na prisão ou até mesmo a coerção patrimonial, por meio da penhora, enfim. E encontrar uma nova família pode ser uma solução para aqueles que foram abandonados? Nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre isso. Pode mostrar aqui. Pessoas idosas podem ser adotadas? E como funciona? Doutora Patrícia, pode essa adoção? Isso é um tema muito novo e muito apaixonante, inclusive, porque existe um projeto de lei já tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto 956, que prevê essa possibilidade da adoção do idoso, né, efetivamente, seguindo os padrões da adoção de maiores, né, que é aquela que é regulamentada pelo Código Civil e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de forma subsidiária. Então, a gente percebe que é algo novo. É possível, né? Eu tenho trabalhado de uma forma muito atuante nesse sentido. Existe já um caso que viralizou na internet e também já foi em vários jornais, né? Que é o caso da Cotinha e da Gláucia, que é uma jovem que realmente adotou, assim, no sentido... entre aspas, né, vamos dizer assim, porque ela não conseguiu efetivamente entrar com essa ação de adoção. Ela tem a curatela de uma idosa, mas a idosa realmente se sente filha da jovem e essa jovem se sente efetivamente mãe dessa idosa, que essa idosa teve uma vida de abandono de uma vida inteira, ela viveu mais de 50 anos em um hospital e aí acaba que essa jovem, né, pegou um laço afetivo com essa idosa, levou ela para casa e aí, a partir disso, elas vivem bem. Então, a gente percebe que pode sim ocorrer uma construção pela junção de dois artigos, né? Um do Estatuto do Idoso e um do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um prevê que é possível a colocação do idoso em família substituta. Esse conceito de família substituta a gente extrai lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que se dá, né, que essa inclusão em família substituta se dá através da guarda, da tutela ou da adoção. O importante é manter o cuidado, né? Os programas sociais já preparam aí a população para esse envelhecimento, defensor? Não, ainda não, né? E lógico que é interessante a gente estar falando aqui hoje sobre isso, porque é uma oportunidade para relembrar a importância de que essa temática entre também na questão da formação dos educadores, né? A questão da velhice, entre nos programas de medicina com força, entre no direito também, porque muitas vezes a gente não tem durante a faculdade, uma compreensão exata das dinâmicas e da relevância dessa questão do idoso e para as comunidades. Então, por isso que ressalta muitas oportunidades que a gente vê pessoas atuando para uma maior conscientização, uma educação em direitos voltada para essa melhor idade, voltada para a compreensão da velhice como algo desejável e é inafastável, e também para essa nova dinâmica social, foi muito dito aqui, muito bem dito,
que é uma dinâmica social que, como toda dinâmica social, ela é permeada de contradições, mas é uma dinâmica social que possibilita a gente pensar numa adoção de idoso. Olha que desenho interessante para se pensar nas possibilidades de cuidar desses idosos. É diferente, né? Novo e quem sabe pode se tornar tradicional também, caso necessário, né? E numa época que a gente discute tanto família, né, e os novos desenhos familiares, acho que é uma temática muito relevante, né? O direito ele não pode amarrar as famílias, ele tem que protegê-las. E na temática dos idosos, e falando de abandono afetivo inverso, a proteção é o primordial, né? Você dar cuidado, dar amparo e dar possibilidade que aquele ser humano, na sua fase, uma fase que a gente às vezes olha como se fosse final, mas talvez da nossa vida seja a fase mais longa, que é o período que a gente vai ficar idoso, seja uma fase de alegrias também. Espero que você tenha gostado do nosso programa especial sobre o superendividamento, que muitas vezes atinge quem já está na terceira idade, sobre as causas e consequências do abandono de idosos, que infelizmente acontece com frequência. Se quiser rever os nossos programas, acesse o site da TV Justiça ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Artigo 5º.